Pronto, gente, vamos lá. O que a gente vai fazer hoje aqui é conhecer a plataforma da Estácio, né, o CIA, a web aula e a plataforma de avaliação, né? Então, a primeira que eu vou mostrar para vocês é o CIA, que é o Sistema de Informação Acadêmica. O que tem nesse Sistema de Informação Acadêmica? Você entra com a sua matrícula e senha, né? E aí você vai entrar nessa outra tela. Pronto, você vai entrar nessa tela inicial do CIA. Aqui você vai pesquisar tudo a respeito do curso, do seu cadastro, do seu financeiro, do seu acadêmico, se precisar abrir um requerimento. Então, aqui, não sei se vocês estão vendo o meu mouse passando, né? Tem minhas disciplinas, provas online, acadêmico, financeiro, atendimento. Então, cada abinha dessa tem uma informação, né? É como se fosse a secretaria virtual da gente. Por exemplo, se você clicar em acadêmico, então você vai ver o seu cadastro, consulta diploma, que no caso de diploma a gente ainda não tem, mas consulta frequência, histórico escolar, disciplinas matriculadas, quadros de horários, sendo que no Flex, o Flex ele não tem, não contabiliza a presença. Por quê? Porque é o aluno que faz o seu horário. Se o aluno quiser estudar de manhã, se o aluno quiser estudar à tarde, se quiser estudar só no final de semana, então ele não tem falta, né? Isso não tem, né? Quadro de horário. No Flex também não existe esse quadro de horário, justamente por isso, porque o aluno ele que estabelece o seu horário. Ele quer estudar de manhã, quer estudar à noite, quer estudar de madrugada. A melhor forma como ele vai estudar. O aluno tem 5 disciplinas. Eu posso estudar só uma disciplina durante 15 dias, estudar todas as aulas, e aí depois que terminar eu passo para a segunda disciplina. Pode ser também. Ou o aluno pode fazer um cronograma e diz, não, na segunda eu vou estudar anatomia, na terça eu vou estudar ética, e assim vai fazendo o cronograma dele, né? Aqui nessa aba também tem as atividades complementares, né? O que são as atividades complementares? São atividades extracurriculares que o aluno faz como um requisito para a aprovação desse aluno, né? Então, aqui ele pode, no próprio CIE, ele pode agendar uma atividade, ele pode consultar as horas. Normalmente, o aluno de nutrição flex, ele tem 150 horas para cursar. Essas 150 horas é durante todo o curso, ou seja, do primeiro ao oitavo semestre. Qual a minha sugestão? Você fazer logo no início. Não é tão difícil, tá? Por quê? Porque quando vai avançando mais o curso, tem aquelas disciplinas que tem mais laboratório, tem o estágio, tem o TCC. Então, quanto mais cedo você fizer, melhor. Você já se livra logo como se fosse uma disciplina, você já se livra logo dessa disciplina, né? Aqui nessa outra tela que eu estou mostrando, é justamente como você agendar uma atividade complementar que é oferecida pela própria Estácio. Porque essas atividades, gente, vocês podem fazer tanto pela Estácio, como pode fazer fora da Estácio. Como é que eu vou fazer essas horas fora da Estácio? Pode ser um seminário, pode ser uma live da própria Estácio, pode ser um curso. Só que aí o que acontece? Nesse caso que foi feito fora da Estácio, o aluno tem que abrir um requerimento para enviar o certificado com seu nome completo e as horas que foi o curso. E esse curso também tem que ser feito no período do curso de nutrição da Estácio. E aí ele abre o requerimento e as horas são lançadas. Com relação a horas complementares,
Tem alguma dúvida? Né? Aí, no caso, foi feita uma atividade complementar e eu quero enviar para Estácio o meu certificado para comprovar a hora. Então, eu vou aqui em atendimento, requerimento, novo, e aí você vai marcar aqui, ó, nota, presença, atividade complementar. Você vai clicar nessa abinha, aí vai abrir uma outra tela e você vai anexar o seu currículo. E aí, até 30 dias, a Estácio lança as horas. E aí você pode consultar naquela aba que eu mostrei anteriormente, que tem consulta de horas. Semestre passado aconteceu, ó, continuando aqui, ó, nota, presença, atividade complementar. Aí aqui, ó, tem assim, lançar horas de atividade acadêmica complementar externa ou interna. A interna é feita na própria Estácio, então ela mesmo lança no prazo de até 30 dias. Semestre passado aconteceu um caso esporádico, que houve a Semana da Nutrição, né, que foi uma semana todinha de palestras, e cada palestra era 5 horas de atividade complementar. E por algum motivo não foi lançada no sistema. Então, isso é raro acontecer por algum problema, mas a priori, todas as atividades que você faz na própria Estácio, no máximo, até 30 dias, elas entram normalmente, não precisa abrir requerimento. Agora, para as atividades acadêmicas externas, aí sim você precisa abrir um requerimento, que aí você vai por aqui para poder anexar o certificado. Nessa outra tela, está mostrando a estrutura curricular do curso, né? Tem o código. Como é que você acessa essa estrutura curricular? Você vai em acadêmico e aí depois vai em estrutura curricular, ó. Bem aqui, você clica e ela vai abrir essa nova janela, a estrutura curricular. Então, aqui tem todas as disciplinas que você está cursando. Tem o código, tem o nome da disciplina, o tipo de disciplina, a carga horária e o crédito. E se ela é pré-requisito. Por exemplo, bem aqui tem microbiologia e imunologia. Ela tem uma carga horária de 88 horas e ela é pré-requisito para a disciplina 3530. Então, para você fazer essa disciplina microbiologia e imunologia, você tem que ter feito a disciplina biologia celular. Né? Quem já fez faculdade, mesmo sendo presencial, conhece direitinho essa questão do pré-requisito. Aí agora vamos falar mais um pouquinho sobre estrutura curricular, sobre as disciplinas. Na estrutura curricular da Estácio, tem 3 tipos de disciplinas. As mínimas, que são as obrigatórias, as eletivas, que você vai escolher quais disciplinas você vai cursar, e as optativas, que essa não é obrigatória. Aí vamos lá. A disciplina mínima, né? É a disciplina com conteúdo curricular matriz, né? Obrigatório do curso, né? E aí, como você viu anteriormente, deixa eu só voltar aqui, ó, tipo de disciplina. Tem aqui, ó, mínima. Quando for uma eletiva, ela vai ter eletiva. Quando for optativa, ela vai ter o nome optativa. Temos a disciplina optativa, como eu falei, ela não é obrigatória. E temos as disciplinas eletivas. As eletivas, elas estão normalmente no 6º e no 8º semestre. Elas são colocadas em 2 grupos. Elas são definidas como G1 e G2, cada uma constando 4 disciplinas. Por exemplo, a G1
Nas eletivas da G1, elas são oferecidas essas disciplinas: gestão ambiental, língua portuguesa, metodologia científica e história dos povos indígenas. Então, para cumprir a tua estrutura curricular, você tem que escolher pelo menos uma disciplina desse grupo, né? Aqui eu vou abrir um parênteses e vou dar uma sugestão. Ou você escolhe língua portuguesa ou metodologia científica. Por quê? Porque como a gente vai ter o TCC, a disciplina, no caso de metodologia científica, ela vai dar uma noção de como fazer um artigo científico, né, conforme as normas da ABNT. Então, nesse grupo, o ideal, na minha opinião, é fazer essa disciplina. No G2, nós já temos outras 4 disciplinas, que é planejamento de carreira, comunicação integrada na saúde, fundamentos socioantropológicos e primeiros socorros. Aí você também escolhe uma das 4 e aí a sua grade está completa. Alguma dúvida? Eu cheguei agora e não peguei o início. Eu não entendi, não, sobre isso que você falou. Tá. Qual foi a tua dúvida, então? Que a gente volta aqui um pouquinho. É porque eu cheguei agora. Eu peguei agora já falando sobre esse G1. Isso daí é o quê? Tá, então vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui. A gente está falando da estrutura curricular. Como é a estrutura curricular? É estruturada pela Estácio para o curso de nutrição. Então, é estruturado com as disciplinas mínimas, eletivas e optativas. As mínimas, as disciplinas mínimas, são aquelas obrigatórias que você vai ter que cursar durante todo o curso. Deixa eu só voltar aqui, mas, ó, aqui no CIA, você tem como ir acadêmico, acadêmico, estrutura curricular. Então, aqui você vai ver todas as disciplinas que você vai cursar do primeiro ao 8º semestre. E aí tem, o nome da disciplina, ética, biologia celular, anatomia, e o tipo dela. Se ela é mínima, eletiva, optativa. Aí tem a carga horária, crédito e o pré-requisito. Então, o que eu estou explicando é justamente isso, os tipos de disciplinas que nós temos. Como eu te falei, as mínimas são as obrigatórias, essa a gente tem que cursar todas. Nós temos a optativa, se não me falha a memória, só tem uma e é Libras, né? Mas essa optativa, você pode cursar ou não, ela não é obrigatória. E nós temos as eletivas. O que são eletivas? São grupos disciplinas que são agrupadas em grupos, né, em 2 grupos, e dentro desse grupo você tem que escolher pelo menos uma, você pode cursar mais de uma, mas para cumprir a carga horária, você tem que cursar pelo menos uma de cada grupo. Aí era isso que eu estava explicando. Do grupo 1, que é o G1, quando você olhar lá na estrutura curricular no CIA, ela vai estar lá, eletiva G1. Então, quais são as eletivas do G1? Gestão ambiental, língua portuguesa, metodologia científica e história dos povos indígenas. Então, você escolhe uma dessas 4 para cursar. A minha sugestão aqui é escolher metodologia científica ou língua portuguesa, porque vai te ajudar quando você for fazer o TCC, que vai falar de normas, ABNT. Língua portuguesa vai falar, né, de concordância nominal, como escrever, isso tudo. E a metodologia científica vai falar tipo de pesquisa, como estruturar um artigo científico, falando das normas da ABNT, o que é citação direta, indireta, como fazer as referências. Então, essa eu acho importante, né, fazer para quem ainda não cursou esse tipo de disciplina. E no G2, nós temos planejamento de carreira, comunicação integrada na saúde, fundamentos socioantropológicos e da saúde e primeiros socorros. Aí você escolhe uma de cada grupo. Do G1 vou escolher metodologia, no G2 eu vou escolher comunicação integrada na saúde. Pronto, completou a sua carga horária. Mas nada impede de você incluir na sua grade
mais uma disciplina. Só mais um parênteses aqui. No Flex, gente, a gente só pode cursar 5 disciplinas por semestre. Tem coordenador que abre a sessão e consegue incluir, mas nesse último semestre os coordenadores não estão incluindo, estão pedindo para abrir requerimento e está sendo indeferido, ou seja, eles não estão incluindo, né, dizendo que só pode realmente cursar 5 disciplinas por semestre. Então, a nossa grade, somando as disciplinas, elas já cabem 5 disciplinas por semestre. Digamos que num período você, por algum motivo, cursou 4, aí você tem que conversar com o coordenador, no semestre seguinte você tem que cursar 6, para no final você não ter que cursar só uma, por conta de no semestre anterior ter cursado 4, 3, e causar um problema gerando um semestre a mais, ou seja, um nono semestre. Ok? Tudo ok aqui? Posso passar? Ah, Diz entendi. Agora eu entendi. Obrigada. nada. Então, vamos continuando aqui. Na nossa estrutura curricular, nós temos algumas disciplinas que têm prática, laboratório. Eu, por exemplo, eu entrei igual com a pandemia, então eu não tive nenhuma prática presencial. Os meus laboratórios foram virtuais, né? A princípio, esse semestre, alguns laboratórios estão voltando. Então, quais são essas disciplinas que vão ter prática? Então, as disciplinas que vão ter prática durante todo o curso são essas. No primeiro semestre, anatomia. No segundo semestre, são 3 disciplinas, que são bioquímica, histologia e microbiologia. No terceiro semestre, avaliação nutricional, composição dos alimentos, microbiologia e higiene dos alimentos, e assim vai. No quarto, no quinto, no sexto, no sétimo e no oitavo semestre, ok? Aí, como é que estão sendo esses laboratórios? Estão sendo virtuais. Que aí eu vou falar um pouquinho mais na frente como é que são esses laboratórios virtuais. Tá ok? Até aqui? Mas como é que eu assisto às aulas? Porque, por enquanto, a gente só falou do CIA, como é que acessa a plataforma, como é que acessa a estrutura curricular, como é que abre um requerimento, como é que vê as horas que foram cumpridas. O meu histórico também vai estar no CIA. Mas a aula, como é que eu assisto às aulas? Você pode no CIA, né? Ah, tá. Né? Como é que eu assisto essas aulas no CIA? Gente, aqui tá SAI, tá? Mas é CIA. Talvez na hora que eu estava digitando, o corretor deve ter mudado, mas é CIA, tá? Sistema de Informação Acadêmica. Aí vamos lá. Como é que eu acesso essas aulas? Eu vou no CIA, em minhas disciplinas, e posso clicar em uma delas, que ele vai me levar para outra plataforma. Ou então, eu não quero ir para o CIA, eu quero ir direto para a web aula. Então, tem aqui o portal da web aula, que você entra da mesma forma que entrou no CIA, com o login, que é a matrícula e a senha. E aí você vai entrar nessa tela aqui, né? Que aí vai ter as minhas disciplinas, os laboratórios virtuais, a biblioteca virtual, as mensagens, que é por onde você vai interagir com o tutor, o professor, passar suas dúvidas, entregas de trabalho, tudo você vai fazer por aqui. E aqui, acadêmico, vai ter as suas disciplinas. No caso aqui, desse exemplo, tem avaliação nutricional, bioquímica, composição dos alimentos, né? Aí você clica em uma delas, né? Você dá um clique. Deixa eu só voltar aqui, gente, só um minuto. No caso de mensagens, né? Com o tutor, que aí, como eu falei, o tutor ele manda mensagens para vocês com relação
ao horário das aulas, a entrega de trabalho, alguma dúvida que vocês têm, as boas-vindas, começa a primeira mensagem aqui de boas-vindas. Você pode tanto receber como pode enviar também, não tem problema nenhum. Quando você clica em mensagens e entradas para digitar uma mensagem, você tem lá o nome é só clicar que aparece o nome do tutor que você tá matriculado. Aí você seleciona qual deles você quer, ok? Aí aqui, como eu estava falando antes, você clica na disciplina e ela vai abrir isso aqui, ó, avaliação nutricional. A avaliação nutricional, ela está dividida por temas. Tema 1, tema 2, tema 3. E esses temas, eles são subdivididos em módulos. Normalmente são 2, 3 módulos. Então, dá um total de, se você for imprimir, dá um total de quase 30 páginas de conteúdo. Né? Então, aqui você pode clicar tanto em cima da caixinha, tema 1, ou então aqui, ó, acessar conteúdo interativo. Né? Você vai clicar e aí ele vai para outra tela. Só que as disciplinas, elas também podem ser por aula, tá? Antes, todas as disciplinas eram por aula, aula 1, aula 2, aula 3. Só que a Estácio está atualizando o sistema e aí está mudando para tema. Né? Eu acho mais interativo, mas tem pessoas que não se adaptaram muito. Então, essas são as duas formas de aula, ou por tema ou por aula. Uma aula é aquele conteúdo de 13 páginas, mais ou menos. E tema, ele é subdividido por módulos. E aí, a gente vai acessar conteúdo interativo, né? Tem aqui a opção de você clicar. E aí vai aparecer a aula, por exemplo, genética, tema 1. Você clica, né? Aí quando clica, você vai para essa outra tela e é só rolar a tela que vai passando a aula. Vai clicando, vai rolando a tela, que aí você vai assistindo toda a aula. Aqui em cima você vê, né? Tem a apresentação, que diz a apresentação do tema que está falando. Aqui você clicando, ele aparece o título e aparece os módulos, né? Módulo 1, módulo 2, e diz quais são cada assunto que está abordando no módulo 1, cada assunto que vai abordar no módulo 2. Aqui nesse exemplo que eu estou dando de genética, no tema 1 tem 4 módulos, né? Então é um assunto bem extenso aqui. Eu não gosto de estudar pelo computador, eu prefiro material impresso. Tem como imprimir. Quando o conteúdo é dado por tema, você rola a tela até o final, aí lá no final vai ter esse íconezinho aqui, que aí você vai clicar e vai salvar como PDF. Ele vai abrir uma outra aba, aí você vai lá em arquivo, imprimir, aí ele imprime em PDF. Se o conteúdo, né, da disciplina for por aula, aí ele já é de outra forma. Ele já é bem no início. Aí tem aqui, ó, imprimir. É bem no início da tela. Por tema, para imprimir é lá no final da tela e por aula é no começo da tela. Né? Só que às vezes a gente que era acostumado por aula, quando mudou para tema, ninguém sabia onde era que ficava para imprimir. Ah, não estou conseguindo, é porque é lá no final da tela. Até aqui tudo ok? Aí aqui, gente, eu vou mostrar como é que acessa o laboratório, tá? Por exemplo, bioquímica, eu tenho aqui, ó, laboratório virtual. Quer perguntar alguma coisa, Michele? Sim, Sandra, eu tô com uma dúvida, na verdade. Nessa Diga. parte da web aula, eu entrando tanto no CIA como na web aula, o conteúdo vai ser o mesmo, certo? Isso, o mesmo. É Só só que não, onde você entrar. sim, mas não tem diferença, né? Eu entrar tanto no tema quanto a aula, vai estar exatamente a mesma coisa, só mudaria a parte do para visualizar mesmo. Isso, E só para tendo vídeo, vai aparecer lá também.
No meio da aula, no meio das aulas, tem os videozinhos, né? Quando é por aula, os vídeos são de 15 a 20 minutos e o tema é um pouquinho mais curto, mas tem uns 3 a 4 vídeos no meio da aula, tá? Tá, entendi, obrigada. Nada. Uhum. Aí vamos lá, o laboratório virtual. Como eu mostrei para vocês, tem algumas disciplinas que tem laboratório, só que por conta da pandemia a gente está fazendo esse laboratório virtual, né, que está disponibilizado aqui, por exemplo, bioquímica, né? Então tem aqui laboratório virtual. Você vai clicar em cima de laboratório virtual e vai abrir essa outra aba, ó, laboratórios virtuais. Aí tem aqui, ó, disciplina atual, bioquímica. Aí você vai clicar aqui, por exemplo, bioquímica, se não falha a memória, parece que são cinco aulas de laboratório. Aí tem aqui essa setinha, você vai afastando para o lado que ela vai apresentando o restante das aulas. Aí você clica em cima do laboratório que você quer assistir. Digamos que eu quero assistir caracterização de aminoácidos e proteínas. Você clica. Aí ele vai para essa outra tela, né? Que aqui vai ser o laboratório. Aí tem todo um processo, gente. Vocês vão entrar nesse laboratório, vai ter o home inicial, né? Aí aqui nesse outro vai ter as instruções, ele explicando, vai ter um roteiro explicando como é que você vai fazer. Eu sugiro sempre que você for fazer qualquer que seja o laboratório virtual, você tem o roteiro do lado, porque tem uns comandos que você vai mandar, por exemplo, Ctrl seta para a direita, Ctrl seta para a esquerda, para pegar os EPI, Ctrl mais Ctrl F6, para você ir para o armário e pegar os EPIs, mas tem tudo explicando. É chato esse laboratório? Não vou mentir para vocês, é muito chato. O programa é muito pesado, não é todo computador, não pega pelo celular, tá? Só pega no computador. Mas, assim, se você entrar e já fizer a atividade, que é o pré-teste e o pós-teste, já está valendo, tá? Alguém tem alguma pergunta? Depende da configuração também que você tem no computador. Às vezes depende da configuração do computador. Por exemplo, no meu computador, ele ficava muito pesado. Já no do meu esposo, que ele usa Linux, já era melhor, eu já conseguia acessar um pouco melhor, tá? Então, esse é o laboratório. Eu não entrei porque é muito pesado, mas vocês vão entrando, qualquer dúvida pode perguntar no grupo que a gente vai respondendo, tá? Eu quero falar com o meu professor, com o meu tutor. Também tem a opção aqui, ó, gente. Acessar a tutoria da disciplina, né? Vocês vão clicar aqui se quiser deixar alguma mensagem ou ver se o professor, o tutor deixou alguma mensagem para a turma, né? Você clica aí em acessar a tutoria da disciplina, que aí ele vai vir para essa outra aba, aí você só clicar aqui, ó, 2 respostas. Como as aulas começaram agora, tem poucas mensagens, né? Você clica e aí vai aparecer essa tela, né? A mensagem do tutor, dando boas-vindas para o aluno e tal, e aí o aluno começa a interagir, né? Tem aqui o botãozinho responder, aí você aperta, bota sua dúvida, alguma pergunta que você tem que fazer, e ele tem até 24 horas, 48 horas para responder. A priori é isso, tá bom? Alguma dúvida? Pronto, eu mostrei para vocês como é que acessa as aulas, como é que são as aulas na web aula. Mas como são as avaliações? Aonde eu acesso as avaliações, né? Você pode acessar por aqui, ó, bem aqui, ó, tem aqui, ó, sistemas de avaliações. Quando você clica, ele abre exercícios e simulados. Você pode ir por aqui, clicar aqui, que ele vai para uma outra tela, ou você pode ir direto para o portal das avaliações. Aí é do mesmo jeito, você entra com a matrícula e a senha.
E aí vai entrar nessa tela, né? Nessa tela vai ter as suas disciplinas, né? E aí vai ter todas as informações, ó, com relação ao calendário, com relação a datas de avaliações, ó, tem aqui, ó, o calendário, avaliações sobre o teste de conhecimento, sobre os simulados, a grade curricular, se você quiser dar uma olhada, aqui também tem como olhar, as horas complementares, aqui também tem como olhar. E aqui é o calendário. Aqui tem assim, período de agendamento. Nesse semestre, nós ainda vamos fazer as provas em casa. Então, não precisa de agendamento. Mas, digamos que a pandemia estivesse já controlada e tivesse que agendar, e você tem que entrar no CIA para agendar, e aparece lá várias opções de data e hora, por exemplo dia 25, de 8 às 8h50, de 9 às 9h50. Aí você marca o melhor dia e o melhor horário para você. E aí você, nesse dia, você vai para Estácio fazer sua prova. Como é feita essa prova lá na Estácio, no campus? É feito no laboratório de informática, tá? É feita no computador. Do mesmo jeito que você faz a prova em casa, é feita na Estácio, pelo laboratório. Só que lá você não tem acesso a mais nada, só a prova. Em casa você tem acesso, né? As outras não é para usar, mas tem acesso. Como é que eu acesso, por exemplo, o meu simulado, né? Simulado, ó, vocês estão vendo aqui, avaliação nutricional, tem aqui, ó, calendário de eventos, material de apoio, teste de conhecimento, simulados da AV, minhas avaliações e meu desempenho. Então, eu quero fazer meu simulado. Eu clico aqui em simulado da AV. Quando eu clicar, ele vai para essa outra tela. Aí ele vem para essa outra tela, né, que é no simulado. O simulado, nós temos 2 datas para fazer, né? E é do conteúdo todo. O primeiro simulado é da aula 1 à aula 5, do tema 1 ao tema 3. Não, é do conteúdo todo. São 10 questões de múltipla escolha. Ah, Sandra, mas a prova já vai começar agora no dia 9 de setembro, ainda não deu tempo de estudar. Calma, são 2 simulados, né? O primeiro simulado começa no dia 16/9, vai até o dia 20/10, e o segundo simulado vai até o dia 21/10, até o dia 22/11. Mas o que é esse simulado? Por que eu vou fazer esse simulado? Então, vamos lá. Os simulados são questões relacionadas à disciplina. Cada disciplina tem um simulado, né? E aí são 2 simulados, cada um com 10 questões, que você pode, dependendo de quantas questões você acertou, conseguir até 2 pontos extras para AV ou AVS. O simulado não é obrigatório, é opcional, você pode fazer em casa, mesmo depois que voltar às aulas presenciais, o simulado continua sendo feito em casa, tá? Não, e ele não tem tempo. Por exemplo, eu estudei da aula 1 à aula 2. Então, eu vou lá no meu simulado e eu faço as questões que a questão 1 e 2 que são da aula 1 à aula 2. Só que eu não posso encerrar esse simulado. Eu saio sem encerrar. Se eu encerrar, acabou, só fiz 2 questões, tá? Então, assim, ele não tem tempo como a prova. Você pode começar num dia e terminar outro, mas você não pode apertar o botãozinho de encerrar, porque senão ele fecha e você não tem mais como acessar. E como é que eu ganho esses pontos extras? Vamos lá. Se são 10 questões, digamos que eu acerte até 4 questões, eu não pontuo. Meu ponto é 0. Se eu acertar de 5 a 6 questões, eu ganho 1 ponto. De 7 a 8 questões, eu ganho 1,5 ponto. E mais de 8 questões, eu ganho 2 pontos. Ok? Aí, como eu falei, a data do primeiro simulado é do 16/9 a 20/10, e o segundo simulado é dia 21/10 e 22/11. Mas por que 2 simulados? Qual a diferença? Você tem a opção de fazer 2 simulados, certo? Digamos que no primeiro simulado,
eu só estudei completo 2 disciplinas, né? Não deu tempo eu estudar todas as 5 disciplinas. Então, no primeiro simulado, eu só vou fazer dessas disciplinas que eu estudei. Mas a das outras disciplinas, eu vou fazer só para ver como eram as questões. Então, você foca naquelas disciplinas que você concluiu e nas que você não concluiu, você faz, pelo menos já para saber como são as questões. E no segundo simulado, você investe. Por que isso? Porque o sistema ele vai considerar a maior pontuação. Por exemplo, no primeiro simulado, eu tirei 1. Na prova de anatomia, no primeiro simulado eu só tirei 1, só acertei 5 questões, então eu tirei 1. Já no segundo simulado, eu estudei mais, eu consegui tirar 2. Então, quando for somar na V, ele vai anular o primeiro simulado, a pontuação do primeiro simulado, e vai considerar só do segundo simulado, que você pontuou 2. Ou vice-versa. Por isso que são 2 simulados. Por isso que não precisa dizer, meu Deus, está em cima, eu não estudei nada. É só você se programar, dividir, que dá tempo. Porque para somar com a V e a VS, ele vai considerar a maior pontuação dos 2 simulados. Então, teoricamente, né, você tem até o dia 22/11 para fazer esses simulados. Ok? Alguém tem alguma dúvida com a pontuação do simulado? Então, vamos lá, vamos continuar. Como são as avaliações? Quais são as avaliações que tem no Flex? Né? Então, para acessar as avaliações, eu vou na minha disciplina, daquele mesmo jeito que eu acessei o simulado, e vou aqui, ó, minhas avaliações. Né? Só uma coisa aqui. Aqui vocês estão vendo que a avaliação nutricional está apresentando esse monte de opção e nas outras não estão. É só você botar o mouse em cima, tá, gente, que aparece, né? Só para vocês não ficarem aqui na dúvida. Aí eu vou aqui, minhas avaliações. Aí a primeira coisa que vai aparecer é o termo de responsabilidade, né? Você vai clicar nos dois declaro que sou aluno e declaro que estou ciente, clica, né, os termos, e vai aparecer, então, as avaliações, né? No caso aqui, avaliação nutricional, composição dos alimentos, fisiologia e microbiologia. Tem a data da AV, que no caso vai ser de 28 de setembro a 28 de setembro a 27 de novembro. Então, você tem essa data para fazer a avaliação nutricional, a AV, no caso, né? Até o dia 27 de novembro. Mas, Sandra, eu estou vendo aqui que tem umas disciplinas que estão pendentes, que não tem data. Por que que está pendente? Porque essas disciplinas têm um laboratório. E a prova só vai ser liberada quando você fizer o laboratório. Então, é aquilo que eu disse. Quando você entrar lá no laboratório, se você fizer pelo menos os testes, porque lá tem os testes, são 5 questões de múltipla escolha, A, B, C. Se você fizer, não importa se você vai acertar, se errar, não tem problema. Se você errar, você pode pegar e marcar outro para saber qual é a correta, não tem problema. O sistema reconhece que você entrou, fez as avaliações, o pré e o pós-teste, e aí quando ele dá um prazo de 5 dias que você concluiu, aí ele dá um conceito A, e aí ele libera a vez. Né? Só atenção para o seguinte, o que aconteceu no semestre passado, gente? No semestre passado teve gente que não entrou no laboratório, que por algum motivo teve problema, não conseguia entrar, e o prazo da AV estava terminando e a prova não era liberada, né? Tanto é que a Estácio prolongou por mais 1 ou foi 2 semanas, mais para dar tempo para essas pessoas acessarem o laboratório. Então, por exemplo, o laboratório, para quem está fazendo anatomia, já começa a acessar, já começa a ver para liberar o quanto antes a avaliação, a ver, para não ter problema de nota, tá? Porque senão vocês vão ficar com 0. Ok? Posso prosseguir, né? E a V e a VS, ela também são 10 questões, tá? Vamos ver aqui, ó.
A AV é a avaliação principal, que é composta de 10 questões de múltipla escolha de todo o conteúdo da disciplina, que vale de 0 a 10. A AVS é a avaliação suplementar, mas que o aluno, caso deseje, que seria como a recuperação, mas que o aluno, eu fiquei com 6 na média, ele pode muito bem tentar fazer a AV para tentar melhorar a nota, não tem problema nenhum. Também é de múltipla escolha, 10 questões. Como é que é feito o cálculo final? Como é que é feito o cálculo da média? Né? Para o aluno passar na disciplina, ele tem que ter uma nota maior ou igual a 6. Se for menor do que isso, ele vai ter que fazer a AVS obrigatoriamente. Ou, se na AVS for menor que 6, ele está reprovado. Aí, vamos lá. Como é que é calculada a nota final, né, no caso da AV? Aqui eu dei uns exemplos, né, do simulado, na nota da AV e a nota final. Então, vamos lá. No simulado, o aluno tirou 0 e tirou 6 na AV, ele ficou com 6, foi aprovado. Ele tirou 1, tirou 5 na AV, ficou com média 6, aprovado. Ele tirou 1,5, tirou 6 na AV, ficou com 7,5, aprovado. No simulado, ele tirou 2, a maior pontuação. Mas na AV ele tirou 3, ele vai fazer a AVS. Nesse caso aqui, nem soma o simulado, porque o simulado só soma se o aluno tirar a partir de 4. Se ele tirar nota menor que 4, ele não soma com o simulado. Aí vamos lá. O aluno foi fazer a AVS. Aí a mesma coisa. Tirou 0 no simulado, tirou 6 na AVS. Ficou com nota 6. Aí a mesma coisa. Aí o aluno só é reprovado se tirar menos, né, de 6. Alguém tem alguma dúvida sobre as avaliações, simulado, a questão da nota? E aqui é o básico que vocês têm que saber para iniciar as aulas. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a hora é agora de perguntar, gente.